Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma busca por parte do nome da entidade Employee no React. Estou com o Windows funcionando, vou abrir aqui o meu projeto de front-end, clicar com o botão direito nele e ir em Abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui no terminal, digitar git status, somente para verificar se não tem nada alterado. Então não tem nada alterado, então vou criar uma nova branch para eu poder trabalhar. Vou digitar git checkout -b feature -35 search employee. Vou dar um enter. Feito o procedimento, criou aqui uma nova branch e já passou para ela. Então vou acessar aqui o comandos, dar 2 cliques nele, para que ele já fique fixo lá em cima. Vou logo abaixo aqui da parte que eu tinha feito e vou colar uma informação aqui. A informação que eu colei, essa parte que está de verde, é aqui a alteração da nova branch, que tem um número desse vídeo juntamente com o nome. Isso aqui é referente a conhecimentos que você já fez anteriormente. Então vou só alterar aqui, colocar um 35 aqui, para ficar interessante. Aqui está certo, está tudo ok. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui e já vou apertar aqui e dar um yarn start para startar o servidor de front-end. Vou dar um enter. E aí eu vou deixar startando aqui, vou minimizar essa janela, vou vir aqui no Postgre, que é o back-end, clicar com o botão direito nele e ir em Abrir com Code. Com o projeto aberto, vou vir aqui e digitar git status. Vou dar um enter, só para verificar também se não tem nada alterado. Como não tem nada alterado, eu vou criar uma branch aqui também. Git checkout -b feature 35 get by name. Vou dar um enter aqui. Feito o procedimento, aqui ele já criou a nova branch, já passou para dentro dela. Então eu vou vir aqui no comandos, dar 2 cliques e logo abaixo aqui ele está no 33 porque eu não fiz nada aqui no vídeo 34 nesse sistema aqui de back-end, fiz só no front-end. Então agora eu vou passar para, vou colar aqui a informação do 35, que é esse que eu vou programar aqui. Então essas anotações aqui são pessoais, se você quiser fazer, pode fazer. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou baixar aqui um pouquinho e aqui agora eu vou startar esse servidor com yarn dev. Vou dar um enter. Feito o procedimento, o servidor já está funcionando aqui também no front-end, onde eu fiz a solicitação de start. Ele já fez o procedimento, abriu aqui o navegador com o link já em específico e aqui o menu que eu criei no vídeo anterior. Então agora eu posso clicar nele e aí ele traz a lista de empregados. E aí o que eu posso fazer aqui, eu vou criar em cima um campo onde eu digite, por exemplo, a primeira letra e na sequência do nome ele busca e vai mostrando para mim aqui essa lista. Então é somente um exercício para lhe mostrar como fazer esse tipo de busca. Vou vir aqui no servidor de front-end, que é este daqui. Vou só olhar aqui, ó, React, ele é o de front-end. Então vou vir bem aqui no Employee List. No Employee List eu já tenho essas configurações aqui. Observe que aqui, ó, nesse parênteses aqui, até esse outro aqui é uma configuração com informações que estão mostrando lá na página. Eu vou pegar toda essa informação aqui do div até lá no return, que é aqui, ó. Vou marcar, selecionar essa opção, apertar Ctrl e apertar X. Ele vai recortar e copiar a informação. Aí eu vou criar
aqui essa tag dessa forma aqui, ó. Uma tag sem a barra no meio e outra com a barra no meio. E aí eu vou colar aquela informação aqui dentro com Ctrl V. Com a informação copiada, eu vou apertar aqui Shift, Alt e F para ele fazer a auto-identação. Aí o código fica todo identado automaticamente. Então vou vir aqui logo acima aqui do card, eu vou entrar aqui e criar uma nova div. E aí dentro dessa nova div eu vou colocar aqui um class name e nesse class name eu vou colocar como card. E logo aqui dentro eu já posso fazer outra configuração. Então eu vou colocar o div, já vou colocar aqui o class name igual a card-body. E aí eu fecho a div aqui e dou um enter. Aqui agora eu crio outra div. E aí dentro dessa div eu vou criar um label. E aí nesse label eu vou escrever search. Vou colocar dois pontos. E agora aqui logo abaixo desse label eu vou colocar um input. E para fechar o input eu coloco dessa forma aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aí ele vai dar um restart aqui no servidor. Eu venho aqui e vejo como está ficando. Pronto. Aqui já tem algumas pequenas informações. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui novamente. Nesse local aqui nessa div. Eu vou colocar um style pessoal. Aí eu posso colocar diretamente aqui sem arquivo de CSS. Já vou fazer direto no código. Então, como eu estou no React, eu tenho que colocar essa quantidade de chaves, que é 2 conjuntos de chaves. E aí aqui dentro eu posso colocar as informações que eu quero de CSS. No caso, eu vou colocar um merge, que ele vai ter 0 de um lado e de um lado não, 0 total, ou seja, vai tirar todos os margens e vai colocar alto, para ele se autodeterminar. E vou colocar também aqui um margem top, só para ele ficar, pegar o margem da parte de cima como 1%. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Feito o procedimento, vem aqui e aqui ele já pega um espaço aqui em cima e aqui fica o restante alto. Então eu vou voltar aqui e agora nesse label aqui eu vou colocar o símbolo de HTML para dar espaço. Então é esse símbolo aqui. Vou colocar 2, que é esse E comercial, NBSP, ponto e vírgula. Vai até fácil de decorar, mas não precisa decorar, é só digitar aí mesmo do jeito que eu fiz aqui. Isso aqui é para dar o espaço. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, vou mostrar aqui, ó. Aí ele dá um espacinho aqui. Só uma configuração mesmo. E aí eu vou vir aqui no input, eu vou colocar esse input do tipo texto. Então é só eu escrever aqui, texto. Dessa forma assim. E vou colocar também um botão. Esse botão, um evento, que vai ser o onChange. O onChange significa toda hora que eu digitar alguma letra lá dentro, ele vai identificar e vai capturar esta informação. Ao capturar essa informação, ele vai salvá-la aqui, ó, no evento. E aí ao salvar nesse evento, eu vou criar um método aqui. Eu posso colocar o nome que eu quiser, vou colocar handle search e passar esse evento receber esse evento como parâmetro. Na verdade que eu estou passando, porque eu estou chamando o método handle search e aí eu estou passando como parâmetro aqui o evento e eu vou pegar ele aqui em cima. Então eu faço um const com o nome do método e aí eu recebo esse evento aqui. E aí eu crio aqui uma arrow function para fazer a execução do código. Então aqui nesse método, quando esse evento chegar aqui,
eu vou pegar o valor dele. Então, vou salvar uma constante chamada valor e vou pegar aqui do evento, onde ele está marcado, para onde ele está apontando, vou pegar o valor. Quando ele fizer isso, ele vai salvar a informação aqui nesse valor. Ou seja, por exemplo, se eu digitar A, ele salva ali. Se eu digitar B, ele salva. E aí, quando ele salvar essa informação, eu vou no servidor e vou buscar a informação correspondente a esse valor. Então, para isso, eu vou criar um try create e vou perguntar se o valor existir, que é aquele lá que eu acabei de criar. Então, ele entra aqui e faz uma busca. Ele vai fazer a busca lá no servidor, no banco de dados, vai trazer a informação e salvar nessa constante aqui que eu estou criando, que pode ser o nome que você quiser. Eu vou colocar esse nome aqui. Como eu vou fazer uma busca lá no servidor, ele vai aguardar, então eu vou colocar o async aqui. E aí eu utilizo aqui o await para esperar ele ir lá no servidor e buscar a informação. Então eu tenho que criar esse método. Qual o nome que eu coloco no método aqui? O nome que eu desejar. Então eu vou criar um método chamado getEmployeesSearch. E aí passar como parâmetro o valor. Então eu tenho que criar esse método lá no serviço. Então vou procurar aqui serviço e vou criar esse método aqui. Então vem aqui export const, coloco aquele nome lá. Ele vai utilizar async também, vai receber o parâmetro aqui, o value, e vai chamar aqui a arrow function. Então logo aqui embaixo, ele vai lá no servidor, né, vai trazer a informação, então eu vou guardar essa informação numa response. E para eu ir lá no servidor, eu vou utilizar o await, que ele vai esperar ir lá no servidor. E para eu ir no servidor, eu vou utilizar o API Actions e utilizar também a opção de busca, que é o GET. E aí eu passo aqui o caminho onde ele vai buscar essa informação, que é no Employees. E aí eu coloco uma vírgula aqui. E agora eu vou passar algo diferente, porque aqui eu fiz a busca, não passei nenhum argumento, nenhum parâmetro. Agora eu vou passar como parâmetro o valor. Então eu escrevo aqui params e eu coloco uma chave para enviar o parâmetro de valor. Então esse nome aqui, ó, ele está com uma propriedade que está vindo carregada daqui, ó, que é justamente esse valor aqui, que eu jogo ele aqui. Aí ele vem aqui, né, recebe aqui e passa aqui o parâmetro. E aí lá no servidor eu vou ter que criar uma opção para receber esse valor. E depois, quando chegar aqui, eu vou fazer um return. Vou soltar a linha não. Vou só colocar aqui um return. E aí esse return vai ser como o de cima lá, com o response.data, porque eu preciso só da informação da data. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui, ó, nessa opção. E aqui agora, quando ele chegar com a informação do set do Employee Search, eu vou salvar essa informação no Employees. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar essa opção que já existe aqui, ó, desse Employees, porque ela está sendo utilizada. Então eu vou sobrescrever essa informação quando ela vier. E aí eu vou sobrescrever utilizando a mesma opção que eu utilizei aqui em cima, ó, de Set Employees, e aí eu vou colocar aqui o Employee Search, ao invés de adicionar o Employees. Feito isso, ele vai sobrescrever a informação. E aí eu posso pegar essa informação aqui, ó, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui embaixo, que é praticamente a mesma tratativa de erro que eu fiz aqui em cima. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Ele vai refazer o procedimento, lembrando que eu tenho que importar esse getSearch aqui. Então eu vou clicar aqui no final dele, apertar Ctrl e o barra do teclado. Ele vai buscar a informação, dou um Enter. Se ele não fizer isso, basta você vir aqui e adicioná-lo aqui no serviço. Põe uma vírgula, né? Coloca a vírgula e adicione lá. Eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ele fez o procedimento, voltou aqui, ó, já deu certo, então vem aqui. E aqui, se eu digitar uma letra, ele não buscou.
Por quê? Porque eu não implementei lá no servidor. Vamos verificar se ele deu algum erro. Vem, clica no botão direito, vem inspecionar, procura aqui o console e observa aqui. Não deu nenhum erro. Então o procedimento que ele fez, ele só não buscou, porque eu não tenho opção de buscar lá no servidor. Teoricamente teria que ter dado erro, né? Mas não deu. Vamos verificar depois que implementar lá no servidor se vai dar algum problema. Deixa eu verificar aqui no servidor, que também não chegou nenhuma informação. Vamos lá fazer a implementação aqui no servidor. Aqui no servidor eu vou dar 2 cliques aqui no Employee Controller. Aqui no Employee Controller eu vou procurar logo aqui acima pela opção de Get, que é essa primeira aqui, ó. Então nós vamos fazer uma pequena alteração nessa opção aqui. Então observe aqui, ó, que eu tenho o Employee Get, ele vai vir lá do servidor. Quando ele chegar, ele vai vir aqui no router, né, no caminho do Employees, e ele vai chegar aqui no Get. Quando ele chegar aqui nessa opção, então eu vou pegar aquele valor que está sendo enviado lá do front-end. Então o que eu faço aqui, eu venho aqui, crio um const. Observe que aqui nós estamos com a branch, né, criada, porque se não tiver com a branch, aí altera o valor principal. Aí aqui eu vou fazer com o mesmo procedimento que eu faço, que é pegar pelo rec, só que aqui eu vou utilizar o query. O query ele vai receber, não é o params, e sim o query. Porque aqui na verdade eu estou utilizando um params aqui no service, mas lá ele vai ser identificado como query. E aí eu recebo essa informação aqui. Quando ela chegar aqui no servidor, então eu vou testar essa informação logo aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se o valor existe. Então quer dizer que eu tenho um valor, ele entra aqui. Se o valor não existe, ou seja, porque lá eu tenho 2 métodos, aí eu vou chamar esse aqui, ó. Lá no front-end eu tenho duas opções, deixa eu vir aqui. Eu tenho uma que chama o get, ele não passa parâmetro, e outro get que passa parâmetro. Então se ele não passar parâmetro, get, o value lá, o value não vai existir. Se ele passar o parâmetro, o value existirá. Então, se eu vier aqui, ó, voltar aqui, se ele não passar o parâmetro, ele cai nesse aqui, ó, que é onde o value não existe, retorna a lista normal. Se ele passar o parâmetro, então ele identifica que o valor existe, e aí vai cair aqui nesse local. Então agora eu faço o mesmo procedimento, que é um res_status com retorno de 200. E aí eu vou criar uma lista de JSON para retornar lá pro front-end. Vou chamar o await e vou chamar o employee service. Feito esse procedimento, agora sim eu vou criar um método que busca pelo nome. Então eu posso colocar o nome que eu quiser aqui. Vou colocar get employee by name, porque ele vai buscar pelo nome. E aí eu vou utilizar aqui o value como parâmetro. E aí eu vou pegar essa informação aqui, ó, que tem só sem o último parênteses. Vou pegar aqui e dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui, ó, no caso de erro, que o employee index ou esse aqui que não está funcionando. Vou dar um Ctrl S para salvar. Primeiro eu vou tirar esse espaço aqui. Nem vou dar o Ctrl S porque eu vou implementar o restante aqui. Então eu tenho que ir lá no Employee Service, procurar aqui o Employee Service. Aqui está ele. Então aqui no Employee Service eu vou pegar esse nome aqui. Vou vir aqui e logo abaixo aqui do get, para deixar, na verdade aqui tem um index, para deixar tudo junto aqui, eu vou colocar aqui um const e esse método aqui que eu estou fazendo agora. Então colocar uma async e receber o valor aqui, que é o parâmetro que está sendo enviado. Então aqui eu
crio uma arrow function e já faço um return aqui com o await e busco o employee repository. E agora eu posso criar com o mesmo nome aqui o método e passar o value com o parâmetro aqui. Então eu já tenho essa informação aqui. Agora eu posso vir aqui, dar um Ctrl C, né? E ir no repository. E aqui no repository também vou colocar junto lá com o primeiro, no caso o find all. E aqui logo abaixo desse find all, vou criar aqui uma outra const, colocar esse nome aqui, né, que é o nome que eu estou utilizando lá atrás no service. Vou receber o valor aqui também, é value, e chamar aqui a arrow function. E aqui eu faço um const response e chamo através do await aqui eu chamo o database. E aqui eu coloco o ponto query, que é para ele fazer a busca no banco de dados. Então eu coloco aqui a crase, né? Dou 2 enteres aqui, ele vai para a linha de baixo, eu venho nessa linha aqui, e aqui eu coloco um select para ele executar lá no banco de dados. Então eu coloco select para ele trazer tudo, né, do banco de dados lá da tabela employees, e onde no caso aqui eu vou transformar tudo para minúsculo para não ter problema, para que ele busque todas as informações. E com esse lower eu transformo a informação para minúsculo, e aí eu coloco que esse nome seja igual, vou colocar minúsculo para minúsculo aqui também, e aí aqui dentro eu vou fazer um procedimento, que eu tenho que colocar aqui em aspas simples, essa porcentagem aqui, para dizer que tudo que vier antes do item que eu estou buscando, então eu coloco aqui a conjunção, coloco 2 pipe, e aí eu coloco aqui o argumento que eu estou buscando. Por exemplo, se eu digitar o A, aqui num exemplo é esse aqui, o name. Se eu digitar o A, antes do A tem um N, e depois do A tem tudo isso aqui, Então eu vou buscar, colocando aquele porcentagem, eu busco tudo que vem antes do A, e aí do outro lado eu vou colocar porcentagem também, que traz tudo que vier depois do A. Então se eu vier aqui, eu coloco aqui esse parâmetro que será o A, e aí eu coloco outro pipe de novo, e aí eu coloco aqui dentro o porcentagem. Feito isso, então eu busco tudo que vem antes do A, por exemplo, se eu digitar o A, e tudo que vier depois. E aqui, o A, no caso, ele vai estar salvo dentro do valor, né? Se eu digitar o A. E aí eu passo o valor aqui como parâmetro. E esse valor ele vai ser substituído aqui nesse campo aqui, onde tem marcado o número 1. Então ele vai fazer esse procedimento, salvar aqui no response. E aí quando ele salvar no response, o que eu vou fazer é um return e response.rows, porque eu quero apenas as linhas da tabela. Aí eu vou pegar aqui essa informação aqui, né, do getEmployee, dar um Ctrl C, vou lá embaixo, do lado ali do find all, eu coloco ele, põe uma vírgula, dou um Ctrl S para salvar. Faço o mesmo procedimento aqui no service, dar um Ctrl C aqui, né, vou vir lá embaixo, aqui agora é ao lado do index, coloco a informação aqui, Ctrl S para salvar. Vou vir agora aqui no Employee Controller, aqui não precisa, só vou dar um Ctrl S para salvar. Finalizado o procedimento, eu vou vir aqui na parte de front-end, né? Aqui também já está finalizado, porque eu já salvei aqui. Então, teoricamente, ele vai fazer o procedimento. Agora eu vou vir aqui, nesse local aqui, vou atualizar só para voltar ao normal tudo. Feito isso, agora se eu digitar o A, ele vai aparecer os dois. Então aqui o que eu posso fazer é digitar o O e o N, que aí ele vai aparecer só o de cima. Então eu vou digitar o O e o N.
Teoricamente ele teria que aparecer os dois quando eu digito O. Deixa eu verificar aqui. Certo. Aqui se eu... Ah, tá certo. Eu estou buscando apenas pelo nome. Então nesse aqui, ele é o único que tem o O como nome. Aqui não tem O no nome. Então se eu digito O, vai aparecer somente esse aqui. Se eu quiser que apareça somente esse aqui, se eu digitar o H, ele vai aparecer somente aquele lá. Pronto, apareceu só aquele. Então, este procedimento aqui deu certo. Se eu vier aqui atualizar novamente, aparece tudo. Então, aqui agora podemos observar que apareceu toda a informação aqui novamente. Bom, então, aparentemente, o procedimento de busca deu certo. Então, agora eu tenho que salvar os projetos aqui. Vou finalizar esse projeto aqui com Ctrl C, aperto S, dou um Enter. E aqui também com Ctrl C, aperto S e dou um Enter. Vou vir aqui em Comandos e pegar as informações para salvar. Então, aquela já é para criar a branch, então vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, dar um Enter. Vou pegar essa informação aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, dar um Enter. Vou vir aqui, pegar este de baixo aqui, com Ctrl C e um Ctrl V, dar um Enter. Aqui agora ele gera um link, né? Vou só aumentar aqui um pouquinho essa tela. E aqui ele tem o link aqui, que é o do Create Pull Request. Então venho aqui, aperto Ctrl e clico em cima desse link. Aí ele manda a informação aqui para a janela. Tem aqui o GitHub, nesse momento ele está deslogado, então vou clicar em Sign In e acessar o GitHub. Acessei o GitHub, agora eu venho aqui nessa opção, pode digitar uma mensagem, se não quiser, clica aqui em Create Pull Request. Feito o procedimento, mudou de página, eu rolo aqui um pouco para baixo, venho, clico em Merge Pull Request e depois em Confirm Merge. Feito esse procedimento, posso fechar aqui, voltar aqui na tela onde eu estava e clicar em Git Checkout Main. Vou pegar essa informação, clicar aqui, colocar ela aqui e dar um Enter. Feito isso, eu posso digitar agora Git Pull, dar um Enter. Então ele já trouxe toda a informação, aqui já sumiu o verdinho do lado aqui, então já está salvo no main do servidor. Agora eu vou vir aqui na parte de front-end fazer o mesmo procedimento. Vir aqui em comandos, fazer aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, dar um Enter, buscar a informação aqui de novo, copiar com as aspas, vou vir aqui está difícil de selecionar, vou vir aqui, um Ctrl C, deu certo, agora um Ctrl V aqui, dou um Enter, confira primeiro antes de dar o Enter, porque se você digitar errado, vai dar o erro. Então, conferiu, dá um Enter, fez o procedimento, gerou aqui o link. Então, se eu subir aqui um pouquinho, ele vai mostrar o link aqui, que é justamente esse aqui. Eu aperto, aqui você observa aqui, ó, Create a Pull Request. Então, aí você aperta Ctrl e clica no link. Daí ele vai carregar o link aqui no navegador, você vem aqui, digita a informação aqui, clica em Create Pull Request. Mudou a página, você vem aqui, clica em Merge Pull Request e depois em Confirm Merge. Feito o procedimento, se quiser confirmar, né, clica aqui ó, no link do seu projeto e aqui vai estar a informação de que foi salvo 1 minuto atrás. Então posso fechar aqui, vou fechar esse projeto aqui também, que eu não vou utilizar por enquanto mais. Vou vir aqui embaixo, pegar o Git Checkout Main. Então eu coloco a informação aqui, dou um Enter. E agora um Git Pull e dou um Enter. Feito esse procedimento, também atualizei lá no servidor do GitHub o front-end. Então já estou com o back-end e o front-end já atualizado lá no servidor. Bom, então era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho
e marque a opção Todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.